Quando ela vem, aí eu faço direito. É que eu sou rainha dos cacos, né? Aí com ela, quando ela tá, eu não, tô brincando, não é impossível colocar, não precisa pôr caco no seu texto, né? Porque, na verdade, enfim. Gente, é muito... boa noite a todas. Obrigada. Eu vi esse espetáculo nascer nos olhos dela, né? Quando ela me chamou na casa dela, há muitos anos atrás, antes da pandemia, e me perguntou se ela podia montar um pássaro. E ali foi muito emocionante já, porque a gente se conhece desde muitos anos. A gente está aqui com o Fábio também, que estudou com a gente no Célia Helena nessa época, 2005, 2006. E a gente não imaginava onde a vida ia levar, né? Eu não escrevia naquela época também, então a gente estava iniciando nossos gestos de arte. E ali, quando ela falou que ia montar o pássaro, eu senti, porque algumas pessoas já tinham me falado que queriam montar o meu livro e tinham me dito, eu quero montar teu livro, e eu sentia que era um desejo, mas que não ia se realizar exatamente naquele momento. Mas quando você me falou, eu soube que o livro ia ser montado por você pela primeira vez, né? E aí a gente teve toda uma... Enfim, a dificuldade da própria pandemia, né, que vocês sabem muito bem como foi, mas a Helena não desistiu do trabalho. Então ela começou a encontrar modos de entregar o texto por vídeo, o que é uma coisa, gente, muito impressionante, porque esses vídeos são usados aqui, né, como vocês puderam ver, e foi alguma coisa que é uma ideia que se tornou algo contínuo, né? Faz parte do pássaro. Todas essas cenas, e hoje eu fiquei pensando muito nelas, porque eu já assisti algumas vezes, né? E como elas dão uma textura de sonho para tudo, como elas criam um tempo em cima de um tempo contado e um tempo sonhado. E a gente não sabe exatamente qual desses tempos que você está, porque você está entre as duas coisas, sabe? É muito bonito tudo isso existir. Então a peça estreia por streaming, aí depois a gente teve uma temporada linda, né, na Patonas. E agora aqui, que eu tô vendo pela primeira vez. E a Tatá tá aqui comigo, que é minha amiga maravilhosa, ela também tá muito... Ela é atriz também. E ela também tá muito emocionada. A gente tá vendo o espetáculo como ele tá crescendo, sabe? Que bom. É uma coisa muito linda mesmo. É muito gratificante a gente ter, no nosso tempo, as pessoas criando perto da gente, né? Então também honro muito a sua presença aqui, honro a Tatá, eu sei que ela está num processo também de criação. Eu honro cada um de vocês de estar aqui, porque eu acho que ocupar, a arte é ocupar. Então vocês vieram até aqui, até professor do meu filho de teatro. E assim, a gente está num lugar que é muito frágil, né? E ao mesmo tempo a gente tem que começar a olhar para esse centro da cidade como potência, não só como fragilidade, né? E eu acho que o teatro, ele tem essa possibilidade, né, de trazer a gente para uns lugares onde a gente não iria à noite andar e sair agora, e a gente começa, né, a ter outro olhar. Vocês, talvez quando vierem para cá, eu já não tenho mais, eu olho para as pessoas, eu falo, eu já vi, eu fico olhando. É um pouco o que a sua personagem fala, né? Eu senti isso. E veio uma menina aqui na semana passada muito forte, ela assistiu assim, e me emociona porque ela falou assim, depois ela escreveu, ela falou, a minha avó, me fez lembrar da minha avó essa tela, porque a minha avó já perdeu 4 filhos. E aí quando ela falou isso, ela falou, toda vez que ela fala, tem uma aura, todo mundo para ouvir, porque a dor, ela cria um outro lugar no ambiente, né? E isso é tão forte, e tem algumas coisas que precisam ter um véu para serem tocadas, sabe? Então quando a minha avó fala, todo mundo senta, todo mundo se prepara, todo mundo... E eu acho que aqui tem um pouco esse ar, assim, quando você trouxe isso hoje, eu acho que toda a sua literatura, ela ao tocar as coisas, você reverencia a dor, né? Você faz esse trabalho com a sua lapidação, com a sua artesania, assim, né? Então a gente reconhece que não é fácil falar do que você fala, né? a começar de você ter um pássaro na mão, né? Então ter um dom, porque enfim, é um dom, né? E assim, imagina um pássaro, um dia estava na sua mão, quem já sentiu um pássaro na mão, assim, sabe o que é, né? Então, e você, enfim, acho que é honrar isso, sabe? Honrar esse lugar. Que a gente chega e sabe que não é tão simples assim, né? De chegar, assim. Essa semana eu
eu tava com o meu olho assim, que ele não parava, assim, ele ficava mexendo sozinho. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer a peça, né? Porque ele não parava de mexer. Aí eu falei, caramba, né? E é isso, né? Então a gente entender que, assim, a gente tá aqui, gente, né? A gente tá aqui, assim, então não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, não tem que julgar, não tem que... Gente, a vida, sabe? Então é milagroso a gente tá aqui, né? Então, se tem dor, vamos olhar pra ela, vamos pegar e... Vamos criar a aura dela. Vamos ver a aura dela, né? Eu acho que você faz isso, você convida as pessoas a fazerem isso. Quantas pessoas aqui não leram o livro da Aline e depois escreveram um texto lindo ou tiveram vontade de escrever algo? Você convida a gente a fazer algo. E a tua presença, Lili, aqui materializando, né, a trajetória a jornada, digamos assim, a travessia dessa protagonista, é muito forte. É muito mais forte te ver do que ler. E é bonito, porque o tempo todo que eu te assisto, e assisti a peça várias vezes, como eu disse, eu saio com algo novo do texto, porque você entrega pra gente, sabe? Hoje a gente riu muito com você, e eu fico bastante espantada o quanto a gente consegue ainda rir numa história como essa, genuinamente. Quando você vira pra gente e fala, escrever mais forte, porque ninguém entende nada falando e tal, mas o seu jeito de entregar o texto, sabe? O Gustavo, essa piada, todas as vezes que eu assisti, todo mundo ri muito do Gustavo, tesão. E é tão bonito como você vai virando o clima, sabe? Você vai mudando, é como se você tivesse, como não é, né? Você tem toda a energia dessa peça no nome. Então você vai transformando ela, virando pra gente o tempo todo. E mesmo eu sendo autora, muitas vezes eu me esqueço que o texto é meu. O texto é teu, né? O texto tem sido seu. Né? Mas é seu. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Ai, mais alto. É que eu tô emocionada, a voz deu uma travada. E assim, na verdade, eu sinto que tem uma coisa que é muito bonita, eu acho que é essa generosidade, né? E aí uma vez eu ouvi falar que as crianças orientais, quando eles chegam na classe e perguntam assim, quem sabe nadar? Ninguém levanta a mão, só que todos sabem nadar. E você é assim, ela tá sempre trazendo, você tá sempre, não é duvidando, lógico, você já não precisa provar mais nada praticamente, mas é de não ter certezas tão claras das coisas, sabe? E ao você também trazer e falar, nossa, assim, você tá falando, eu sei que você tá falando isso de verdade, mas é que é uma coisa da mãe, assim, né? Eu me sinto como se fosse é muito difícil, às vezes, assim, falar, sabe? Tem dias que eu não estou bem, assim, tipo, essa semana eu tive muitas ondas emocionais, e aí eu falo, caramba, como é que eu vou fazer isso, entendeu? Eu tenho que esquecer que ela vai passar por tudo isso, porque não dá pra fazer só na técnica, né? Não dá, você tem de alguma maneira trazer as imagens, criar algumas conexões, assim, né? E aí uma das coisas que mais me trouxe essa peça foi essa conexão também com a natureza, assim. Então, quando eu tava lá, na pandemia, foi isso que me fez criar qualquer possibilidade de existência, assim. Essa árvore é a árvore de verdade, um dia caiu, assim. Tipo, aquilo que vocês viram da árvore cortada, nunca iria cortar a árvore. A árvore caiu, sim, um pedaço. Aquela cena da fogueira, né, no São Luís. Também, mas na verdade, sabe quando ela falava, o São Luís, cadê o seu Luís? Aí mostra a árvore caída. Sim. Teve um momento que caiu. Eu falei, gente, será que ela morreu? Será que eu tô fazendo a peça e ela morreu? Ai, meu Deus. E eu não sabia, porque demorou um tempo pra eu saber se ela tinha vivido ou não. Porque uma árvore, às vezes ela não cai assim, ela vai caindo aos poucos, né? E aí ela começou a perder folha, não sei o quê, e de repente ela veio com tudo, assim. Porque era o tempo dela, né? Então acho que essa peça também tem um tempo, assim. Então toda vez que eu faço, eu falo, será que eu vou fazer de novo? Aí eu já fico, ai, meu Deus. Mas eu acho que a gente não pode... eu acho que as coisas... Eu só deixaria de fazer essa peça assim, se uma hora realmente... No fundo, até quase desejo, porque que não seja isso, não seja tão atual, entendeu? Né? E é atual. A gente vive no Brasil, a cada 20 minutos, uma criança é violentada sexualmente. Então, assim, a gente, quando fez o processo, tinha a questão das crianças Yanomamis, né? E a gente sempre ia se relacionando com isso. E aí, enfim, mas por que eu comecei a falar disso? Porque tem essa flauta aqui, que quando a gente veio fazer ao vivo, eu falei assim, eu quero trazer um som indígena para a hora do São Luís, né? E aí eu fui atrás de uma flauta, você sabe dessa história, né? E aí a flauta, eu não quis incomodar uma amiga indígena, porque o sogro dela é um pajé, tinha acabado de fazer a passagem, mas eu queria uma flauta do seu Tariano. E aí eu fui numa loja, eu falei, tudo bem, eu vou achar uma flauta. E aí me deram uma flauta que ele fez.
Daí, e eu sempre gosto de tocar no final. Sim. E aí eu gosto dessa frase, assim, que a gente chegou junto nisso, né? Acho que um dia numa conversa, acho que a gente chegou nisso junto, que eu quero contar essa história para que elas não se repitam, né? Então a gente sair daqui com uma sensação de que eu me deixei tocar, eu ouvi isso, eu entrei nesse lugar e que isso nos coloque num lugar de espanto, de que a gente faça alguma coisa com essa indignação e não só tristeza. Porque a tristeza, ela nos paralisa, né? E os indígenas, eles pegam a tristeza e entregam a tristeza para o coração da terra. E a música ajuda nessa... lembrar de fazer isso. Então, eu sempre toco. Pra gente lembrar de jogar essas tristezas tudo pro coração da terra. É acreditar, sabe? Você tem que acreditar, que nem homeopatia, tem que acreditar. Você joga e fala, vai ser diferente hoje, entendeu? Porque senão fica carregando, entendeu? Então não dá pra fazer a peça amanhã de novo, se eu sair, tem que, entendeu? Entrega pro coração da terra e vamos, entendeu? Né? Então, né? Essa imagem é muito forte, Helena, muito. Porque também ter escrito esse livro é alguma coisa que hoje já, o Pássaro tem quase 6 anos, né? Ele foi publicado em 2017. E é alguma coisa que me dói muito ter escrito e ainda ser um livro relevante, como você trouxe, né? No sentido da gente estar ainda engatinhando em relação a tantas coisas que já deveriam estar muito bem resolvidas na nossa sociedade. E eu não sei quando que elas vão se resolver. E quando eu criei o livro, apesar de ter sido dentro de uma oficina de escrita, num momento muito alegre da minha vida, muito compartilhado com outras pessoas que escreviam, ainda assim eu sabia, mesmo que fosse meu primeiro livro, que era um tipo de história que eu não gostaria de voltar. Eu nunca reli o livro. Então, quando a Helena começou a montar, foi um momento que eu comecei a ver a história, então, de novo, porque eu não voltei ao livro. E eu tive uma experiência também muito recente de ter gravado o audiobook do Pássaro. Deve sair em breve também, quem acompanha aí as redes sociais, se tiver vontade de ouvir, fui eu que gravei. E aí foi uma releitura. E eu lembrei muito de você, o tempo todo reverenciando a sua representação, a sua protagonista, né, o modo como ela existe, porque já não é mais minha, não é assim que eu me sinto. E também tem muito isso, quando a gente lança um livro, o livro não é mais nosso. Não sei quantos de vocês escrevem, tem um trabalho publicado, mas o livro é do mundo, das pessoas que o leem, né? Então eu me sinto muito, de alguma forma, cuidada por você toda vez que eu volto à minha própria história, porque é uma história que é minha e não é. Eu sinto sempre quando eu escrevo que escrevo a partir de um lugar de escuta e não de criação. Eu escuto essas histórias e essas histórias também me escolhem de alguma forma para vir a partir das minhas palavras, né? Então é alguma coisa sempre muito dupla. E eu me sinto muito cuidada, porque é uma história difícil de ouvir, tem muita violência, é muito duro assistir o que a gente assiste, mas o seu cuidado sempre com a gente e com esse coração da terra, né, que eu achei uma imagem muito potente, que eu vou começar a usar agora, nos salva assistindo algo tão duro, tão violento, tão real. Também eu acho que a gente, ouvindo a Aline assim, né, eu sempre também gosto de trazer a imagem, né, de quem veio antes, assim, e que realmente você vai pegar uma Fernanda Montenegro, né, ela fala muito sobre a paixão triste, a paixão trágica, né, e eu sempre falo disso também, porque eu acho que a Aline consegue tocar, que uma coisa é o drama, e outra coisa é a tragédia. E a tragédia, né, Aristóteles fala dessa ideia do espanto, e que a gente, às vezes, por que o teatro começa nessa... porque precisa que a gente consiga, um povo que não consegue se enxergar, ele não tem a arte, né, o teatro, a literatura, o cinema, ele não se vê, e aí ele é muito facilmente manipulado, né? Então essa ideia de que a gente precisa sim entrar em contato com as histórias para a gente se enxergar e a gente se ver nelas, né? Se a gente não tiver essa possibilidade, a gente vai buscar o quê? Sei lá, um filme americano, que tudo bem, tem muitos bons. Então é muito bom a gente conseguir se ver, sabe? E eu acho que a grandeza, a grandiosidade do que você nos traz, assim, de que você concebe, e que você captou o espírito de uma época, sabe? Assim, e não é à toa, assim, sabe? Hoje olha quantas pessoas estão aqui, ficaram depois de ouvir 1 hora, estão aqui, né? E porque a gente, na verdade, fica encantado, assim, também. Porque, na verdade, não é um acaso. Você já escreveu outro livro que também... Então, isso é bonito de ver, assim, sabe?
E mais do que acho que no lugar de reverenciado, de ser fã, não é isso. É do convite que você faz para que a gente acompanhe. Acompanhe Você fala, vamos junto, entendeu? Por aqui é seguro, sabe? Por mais dolorido, mas é seguro. Eu não sei se vocês conseguem... É uma ideia de que a Fernanda Montenegro, ela fala essa paixão triste. Quando eu sinto, quando você lê um livro bom, você fala, meu Deus! Você quer falar para todo mundo do livro, aquilo te deixa vivo, você fala, caramba, é que nem ouvir uma música, você fala, caramba, olha, eu nunca tinha ouvido essa música, eu ouvi. Quando você ouve Caetano Veloso, seu dia muda, entendeu? Sim. Ele é brasileiro, você é brasileira. Isso é tão bonito, a gente, entendeu? E a gente tem orgulho, sabe, da nossa cultura, sabe? A gente foi massacrado nesses últimos tempos. E tá na hora da gente falar, vamos reagir, sabe? Então, de ter a contemporaneidade, de poder estar aqui, participar desse momento. Que nem minha mãe fala, eu ia lá, eu ficava sentada e todo mundo tocando Chico Buarque, eu vi o Chico Buarque, ele beijou minha mão. Eu falo, entendeu? E é verdade, eu brinco, né? Mas eu não sei se eu tô brincando, mas acho que daqui a um tempo, não sei, que nem as pessoas sentavam com a Clarice Lispector, assim, sabe? Tipo, eu sempre falo isso pra você, não que isso seja assustador, é um pouco assustador. Você é a Clarice Lispector. Eu rio demais com você, Clarice. A Tatá tá aqui, ama a Clarice, e ela pode falar da Clarice, melhor do que eu. Mas sou uma fã. Você pode ouvir isso, porque eu sei que pega e joga pro coração da terra também. Porque o elogio e a crítica a gente também tem, sabe? Às vezes você fala, deixa eu esquecer. Porque senão a gente não sai do lugar, né? Senão você fica no primeiro livro, no primeiro sucesso, numa primeira peça. E pra mim não é fácil agora fazer a próxima, te confesso. Não é fácil. Você tá ensaiando, né? Tá cuidando dela, que linda. E uma coisa assim que eu gosto muito de destacar na performance da Helena, inclusive já vão pensando em perguntas aqui que a gente já vai abrir pra vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho com a gente, né? Claro. Super lindo. Mas é o modo como a sua personagem, ela vai avançando nas idades e vai pesando no corpo e na voz essa transformação que você faz na nossa frente. Então você é uma menina, e você é uma adolescente, e você é uma mulher, e você vai ocupando as idades de uma forma muito íntima e muito pesada. O teu corpo vai descendo, assim, não sei se vocês sentem isso, mas ela começa, né, numa leveza, às vezes, eu sinto isso também, quando a personagem tem momentos em que ela recupera a menina que ela foi, ou ela tem saudade de viver o que ela viveu, você volta para uma leveza breve, uma espécie de pequena febre que o corpo toma, e depois você volta pro peso que a tua personagem vai chegando. E a gente te vê na última cena uma pedra, uma imensidão, a própria casa que não vai embora, que não vai ser derrubada, sabe? O teu trabalho de corpo e de voz, que voz é corpo, a gente sabe disso muito bem, é incrível. Toda vez eu fico assombrada com isso. E o vento, o modo como o vento é o cachorro dela, o Caramelo, que tá super bem em cena, né? E ele é também esse boneco, esse mármore que vem do Nelson, né? Que é lindo, assim, que é tão bonito quando você coloca ele no colo e diz que ele é uma canção. Ele quase que amolece, mesmo ele sendo de louça. Hoje eu vi o pescoço dele tombar em você, sabe? Do mesmo modo que os tecidos que você usa se transformam no bebê e se transforma no seu Luiz. E o modo como tudo que tá ali conspira para contar a história. Acho que a Thaís também falou isso agora que a gente estava conversando antes de você voltar. Ela disse como é tudo íntimo no cenário, né? Veio tudo da tua casa, você conta, a roupa veio da minha sogra, e aí não sei o que veio da minha casa, o bonsai que tá crescendo muito. Porque no começo do espetáculo ele era bem pequenininho. Ele tem 8 anos, você sabe, né? Agora ele já tem 9, né? Ele tá muito grande, ele tá enorme, eu tive até que dar uma podada. Ele adora vir pra cá. Ele adora ar-condicionado. Verdade. Enfim, mas tudo é muito móvel, sabe? Muito vivo e muito íntimo no cenário, muito lindo. É muito bonito quando também a luz cai e você fica lá no fundo da penteadeira conversando com a gente, com as luzes, assim. Esse momento, assim, é um tempo muito único que você constrói também. É tudo tão lindo, né, gente? Tão lindo. Que atriz maravilhosa. Que gratidão que eu tenho por você ter escolhido o meu livro para fazer. Obrigada por tudo. Eu sempre te agradeço, nunca vai ser suficiente. Obrigada. Eu agradeço por você ser tão nova e ter tanta coisa pela frente. E acho que a gente presencie, né? Assim, eu fico muito, nem sei, eu fico meio assim. Eu nem sei da vontade de tanta coisa, eu penso tanta coisa na minha cabeça. Inclusive que você é uma atriz, né? Vocês ainda vão ver. Se eu for cineasta, um dia ela vai ser minha atriz.
Enfim, muitos sonhos, né? Que bom a gente poder sonhar. Bom demais. Vocês querem perguntar Eu alguma quero, coisa? na verdade, fazer um depoimento para vocês, que eu acho que é a melhor forma de agradecer vocês duas. Essa peça, ela me tocou num ponto muito íntimo, porque eu não conheço nem a minha mãe nem meu pai. Então, durante muito tempo, e acho que vai ser o resto da vida, é uma questão. E com a mãe, a gente ainda, com a minha mãe, minha mãe me teve, e aí uma semana depois eu estava já numa outra família. Então eu não sei nada da minha mãe e do meu pai. E com a mãe, a gente ainda tem uma ligação, porque a gente passa 9 meses, ela carrega a gente por 9 meses. Com o pai já não, porque a gente não sabe o que aconteceu com o pai. E hoje, foi a primeira vez que eu me coloquei no lugar do filho. E no lugar do filho, e se minha mãe foi estuprada? Eu nunca parei para pensar nisso. E se minha mãe foi estuprada? São questões que a gente... São questões que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Mas hoje, eu já estou há 10 anos, né, como terapeuta olhando para isso, mas hoje, uma peça de teatro que era baseada num livro, veio essa imagem para mim de olhar para o filho. A vontade que eu tenho às vezes de falar, cara, você é bobo de não falar com a sua mãe. Você não sabe o que aconteceu com a sua mãe. No livro, se não me engano, ele gosta mais da Beth, que cuida dele, do que da mãe. Às vezes dá vontade de pegar esse moleque, que é um moleque, e falar, filhão, acorda pra vida, cara. Você não sabe no momento em que você foi fecundado, o que a sua mãe estava passando. O que ela estava passando, ela estava sendo estuprada. Então, muito obrigado, porque é daquelas coisas para a gente refletir. Muito obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa aqui é um grande ator. Mesmo. Como disse o Pedro Mujica, né? Assim, a gente não vive para trabalhar, né? A gente atua no invisível, assim. Você no invisível, no visível e no visível tem um lugar assim de muita atuação, assim. Que linda essa sua reflexão, né? Maravilhoso. A possibilidade da redenção, né? Do perdão. Eu preciso dizer aqui que quando eu fazia Célia Helena, na época que eu estudava, o Fábio estava mais avançado também nos estudos. E curiosamente, vocês dois eram das duas figuras que mais me assombravam na escola. No sentido de, meu Deus, eles são atores. Eu sempre quis ser atriz. Eu nunca fui atriz. Talvez de tanto querer, fiquei sempre querendo demais e escorregava no desejo. Mas eu sempre reverenciei os artistas, os que eu conheci que são artistas mesmo, que a gente sabe que é artista. E vocês dois sempre foram essas figuras para mim. Eu me lembro você estudando Dostoiévski, vocês foram para a Rússia. A gente, eu sei lá, tinha 16, 15 anos ali, eu via vocês muito sérios, estudando com o Rui, um grupo de teatro assim maravilhoso, espetáculos, montagens que eu vi sua em cena. E a gente estava na escola, não é que a gente já tinha acabado, né? Então, assim, o tamanho do artista que você é imenso, assim, é muito bom te rever nesse momento junto com a Helena também. Obrigada por ter trazido o livro, porque foi você que fez ele ler também, de alguma forma.
E eu espero que juntos, estando juntos, ou fisicamente ou nas artes, porque eu acho que também é um modo de estar junto muito profundo, a gente possa tecendo possibilidades de compreensão diante do que nos acontece, ou diante do que aconteceu com os nossos pais ou com os nossos avós, que hoje também foi uma presença que você evocou, né, da avó, e que é uma investigação que eu estou fazendo agora para o meu próximo livro. Então, eu acho que esses diálogos todos são muito importantes, né? E que bom que você está cuidando disso também em terapia, que eu acho que temos aqui também uma analista amiga minha, não, amiga, é assim mesmo. É assim. Eu achei muito lindo tudo que você trouxe, porque é o que eu comentei com a Aline, né? Da coisa assim íntima, porque no final a Aline falou algo de tudo que é verdade, né? Mais ou menos dessa forma, tipo, isso aqui é real. Mas eu acho que é isso que você quis trazer, né? Isso é verdade, só é possível sendo real essa crueza das palavras, que também é linda, né? Não é só triste, tem uma beleza absurda e estrondosa, que assusta, né? Tipo, olhar pro sol, você pensa, como ela tá falando isso de uma forma tão simples? E aí você traz, como tudo verdade, e ele pega também e fala, nossa, quanta coisa é verdade. Eu acho que a coisa do ator e da atriz, você é uma atriz absurda, eu não tenho como, porque eu acho que a atriz é também quem convida o outro a se colocar nesse papel, e é o que ele faz com as palavras, né? Então, olha isso. E aí ela traz um outro ator para uma outra cena, né? Eu acho que a atriz é isso, ela dá para outra possibilidade até de ser ele mesmo, ele não sabe que ele é, se colocar no então é fantástico, o que vocês fizeram aqui hoje. Então, de parabéns, fiquei muito emocionada com todo mundo. Eu queria dividir uma experiência que aconteceu na semana passada, no domingo, que começou a peça e tinha uma voz de criança. Eu falei, será que eu tô ouvindo? Será que eu falei, não é possível ter uma criança, né? E aí eu falava, gente, acho que eu tô ouvindo uma voz infantil. Não, no meio da peça, fazendo o texto, eu rezei o anjo da guarda, eu tô ouvindo a criança. Aí eu falei, gente, aí de repente, de novo, eu falei, não, a criança tá aqui. Aí aquilo foi tão cortante, porque eu falei, será que a mãe sabe onde ela trouxe? Mas vocês são responsáveis? Aí alguém avisou. A mãe quis ficar. Eu pensei, mas tudo isso, fazendo o texto, pensando, não sei que parte do cérebro estava conseguindo concatenar. E aí, de repente, me veio uma emoção muito forte de pensar assim, pera, eu sou uma criança. Eu tô falando, mas eu tenho 8 anos. Eu nunca tinha me tocado que eu tinha 8 anos. Eu tô falando, eu tenho 8 anos. Aí eu falei, meu Deus, essa criança, ela tem 8 anos. 8 anos. Eu falava, aí de repente vem, não sei, aí vem um monte de imagem. E aí eu falei, a criança foi embora, porque ela ficou quieta e tal. E aí a mãe depois, no final, a mãe ficou até o final. Ela Ficou. E aí eu falei assim, mas gente, o que aconteceu? Aí uma amiga que tava aqui, ela falou assim, a criança não se conectou com a violência. Ela ficava olhando pra tela. Ela ficava olhando pro vídeo. Aí na hora que acontecia uma coisa, sei lá, a mãe botava a mão na orelha. E ela ficava assim, eu falei, achei tão forte aquilo. E eu acreditei. E eu falei assim, não, tudo bem, não é pra virem crianças aqui, né? Mas eu acreditei que tem uma defesa também no seu texto. Que é alguma coisa que protege também, sabe, a gente, assim. Porque aí a gente consegue chegar até o final, assim. Não sei se eu também consegui me explicar. Mas é por isso que a gente tá aqui falando ainda disso, entendeu? Porque a gente sente que a gente precisa falar disso. É um impulso que a gente tem de guardiões, assim, sei lá. Eu falo, eu acredito em fadas. E a gente se chama de fadas. E aí as pessoas falam, ai, fada, não sei o que. Eu falo, existem energias na natureza que protegem. E eu realmente acredito que quando nós partimos em defesa da infância e da adolescência, a gente está abrindo asas. Não sei se é de fadas, mas são asas. E que em algum momento essas asas, a gente tinha essas asas e a gente perdeu. Então, quando a gente defende a infância, que o seu livro ele é duro, triste, mas ele é um guardião, entendeu? É um pilar da prevenção, da escuta e da cura, entendeu? Né? Então nós estamos criando asas aqui, não é à toa que é o pássaro, né? Que está em todas as mitologias, né? Egípcia com Ísis, as primeiras deusas tântricas tinham asas de abutre, que eram as mulheres que podiam conversar com os entremundos, né? Você que deve saber mais desse assunto até que eu, porque ele é astrólogo maravilhoso, né? Assim. Enfim, então as asas, a gente precisa de asas. Então também, aí está também uma magia da sua alquimia, da sua arte, né?
As asas, a gente precisa dessas asas. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. A minha criança, se sentiu deslocada dessa vez. Eu tive experiências de morte de pessoas próximas de você. Eu com minha avó, que se suicidou quando eu tinha 5 anos. E depois eu abraço e quando eu era criança, e pré-adolescente, eu falava sobre essas pessoas com muita naturalidade, assim. Era um lugar, era natural, era fácil para mim, sabe? E eu ia entendendo quando eu falava com as pessoas, elas me olhavam, eu pensava e falavam, às vezes eu ouvia um olhar e falava assim, nossa, eu era madura, e aí aquilo foi me deixando vaidosa. E aí, de um lugar de naturalidade, eu fui entrando na comunidade de tempo como troféu, sabe? Minha mãe foi pegando troféu. E quando eu disse já adolescente, eu quis cortar isso, falando, eu não quero isso pra mim. Eu não quero que a minha mãe seja troféu. Só que aí eu parei de falar disso. E aí, praticamente nunca mais falei, você assim, na terapia, ou, sabe, situações muito específicas assim. Eu perdi esse fio da naturalidade, porque essas coisas fizeram parte da minha vida, fazem até hoje. E aí, de repente, aqui durante a peça, como se eu tivesse levado de volta para esse lugar, esse lugar de poder olhar para isso, como uma coisa que faz parte da minha realidade, e não só da minha, uma coisa que está no mundo. E agradecer por ter me levado de volta nesse lugar. Que lindo. Gratidão. Querida, a gente divide muitas coisas também, né? Nossas filhas são amigas, assim. Que lindo. O livro foi escrito em 2017, publicado lá em 2017, e aí a gente tinha rumores sobre o governo que a gente possivelmente enfrentaria. E ele fala sobre uma mulher que foi estuprada e perde seu filho com um a pergunta vai ser para você. A dor hoje, você no palco mostra muito a dor, e a dor eu acredito que ela é a maior professora da humanidade, porque quando a gente está muito feliz, a gente rapidamente esquece daquilo que nos causou felicidade e a gente permite que a dor adentre novamente, e a dor é o que ensina e enraiza na gente para que a gente não sofra mais à frente novamente. Nós enfrentamos aí 4 anos de um governo que foi extremamente ruim para toda a humanidade, mas para vocês mulheres ele foi muito pior, porque nós tivemos durante a pandemia o aumento nos índices de feminicídio, de estupro, da violência contra a mulher. Você falou que as histórias chegam para você e você escreve o seu livro. Mas a primeira pergunta é como você se sente escrevendo sobre uma mulher que foi estuprada e perde o filho em vida? E você como mãe, como é para você representar uma mulher estuprada que perde um filho em vida? Como é o local de fala de vocês, mulheres, porque vocês vivenciam isso todos os dias. Né? Para mim não é uma utopia, mas é uma realidade muito distante. Eu nunca vou saber o que é viver isso. Então eu queria que vocês compartilhassem essa experiência, tanto da escrita quanto da apresentação. Eu acho que quando eu comecei a escrever no livro, como eu disse para vocês, eu estava num momento de muita alegria pessoal. Porque eu conheci o Marcelino Freire, que é alguém também que eu reverencio muito aqui. Quem não conhece o trabalho dele, corra. É um escritor magistral. Ele tem um livro, inclusive, que chama Nossos Ossos, que é um romance dele que acabou de ser republicado pela Record, então tá fácil de achar. Um autor muito valioso. E não só um autor, mas alguém que você conhece e muda a tua vida no sentido de ser um guia, um mestre. São poucas pessoas que têm esse poder. Ele tem esse poder. E ele é alguém também que te coloca muita coragem de ser quem você é, sabe? E eu estava escrevendo já há quase 10 anos, textos sempre mais curtos, e eu nunca tinha me aventurado a escrever uma história mais longa, nunca. Eu achei que não era pra mim, que eu não sabia fazer esse tipo de coisa. E quando eu conheci ele para uma entrevista que eu fiz com ele, para um site que eu tinha, entrevistando sobre o trabalho dele, eu decidi ali, quando eu conheci, eu tive uma intuição e falei, eu preciso ficar mais perto dele. E fui fazer oficina de escrita. Eu nunca tinha feito oficina de escrita, eu me formei em letras, me formei em teatro, mas a faculdade de letras não é uma faculdade que te dá, nada te dá, nada.
né? A gente sabe disso. Mas no meu caso, o diploma é de professora. Então, não era uma faculdade que tinha um investimento em oficinas de escrita. As nossas aulas de literatura olhavam para o que foi feito, não para o que a gente poderia fazer, né? Enfim. E a minha escrita, ela se deu nos corredores, né, da universidade. Então, ali numa primeira oficina, eu comecei a olhar para os meus temas, que era uma coisa que eu ainda não tinha feito. Eu estava escrevendo numa febre muito grande, sem saber sobre o que eu escrevia. E ao conhecer o Marcelino, eu percebi que estava na hora de eu publicar. Ele foi me contando que estava na hora de eu publicar. E eu achava que eu só ia publicar quando eu fosse muito mais madura, porque eu imaginava que a minha escrita precisava estar pronta. Não existe estar pronto. A gente sabe disso, mas naquela época, naquele momento, eu achei que existia. E aí ele foi me mostrando que não, que a publicação é parte de um processo e que estava na hora de eu publicar. E aí, começando a olhar para esses textos mais curtos, eu vi um tema que era muito recorrente no meu trabalho, até então e até agora, que é a perda. Então, quando você traz uma mulher estuprada e é uma mulher que perde o filho em vida, é claro, é a tua leitura, mas quando eu comecei a escrever O Pássaro, não foi isso que eu pensei. Eu pensei no verbo perder. Eu me coloquei uma proposição que foi: esse verbo vai ser conjugado por um personagem. Eu fiquei esperando o personagem chegar. Quem me chegou foi a minha protagonista, que agora está materializada no trabalho da Helena, mas naquele tempo era uma mulher em sombra, eu nunca vi o rosto dessa mulher, por isso me emociona tanto ver a Helena em cena, porque ela me dá rosto para a personagem, ela não tinha. Então essa mulher se apresentou como uma atriz, porque eu, por ter sido atriz quando escrevo de um lugar um pouco diretora, um pouco dramaturga, fico esperando meus protagonistas chegarem, porque eu sei que o ator tem uma disponibilidade para a cena, ele vai para lugares muito sombrios, que pessoas no mundo eu não saberia colocar nesses lugares. Eu sei que elas vão, mas eu como artista sou muito maternal e não conseguiria fazer esses caminhos com elas, mas com atrizes sim. Então essa atriz se apresentou e falou: vamos para o jogo, o que vai acontecer? Quando eu comecei a narrar, eu decidi que seria dividido pelas idades da personagem. Eu não sabia que ela seria estuprada, eu não sabia que ela teria um filho, eu não sabia que seria essa a marca do livro, porque eu acho que não é a única marca do livro. Eu acho que essa protagonista ela é muito mais do que o que aconteceu com ela. Ela tem uma subjetividade que fica bastante clara nesse primeiro momento do livro, né? E que eu acho que isso é ela. É quando ela está com o vento que ela é ela. O que aconteceu foi uma tragédia, foi uma violência, mas não a define. Por mais que isso tenha imobilizado essa mulher. Então, quando eu estava compondo, não era isso que eu pensava. Eu pensava que essa mulher estava exercendo, tentando exercer quem ela era no mundo. Ela tinha um dentro muito caótico, iluminado, cheio de frações místicas e desejo de vida. E essa mulher foi engolida por um patriarcado, por um governo violento, por pais que não escutam, por uma sociedade que realmente a gente sabe. Mas ela é maior do que isso. Então, eu acho que foi isso que eu fui pensando conforme eu fui escrevendo. E agora ver, né, a peça, como eu disse, é muito forte, porque de fato me dá um fora. Porque a gente criando, a gente é dentro, eu pelo menos sou dentro. Então, te dá um pouco do processo, né, e do percurso que foi ter escrito esse livro e saber que esse livro já não é mais meu, mas é de quem quiser entrar, né, nessa jornada. Ele vai falar. Ele perguntou para ela também. Rapidinho. Na verdade, assim, a semana passada veio aqui um amigo nosso, né, o Marcelo Ariel, e eu falo pra ele que se tivesse um ator que poderia ser o São Luís, né, assim, porque ele é negro e indígena. Pra mim, eu vejo um negro e um indígena nele, assim. E aí ele falou uma coisa muito bonita, ele falou: nascer é um incêndio ao contrário. E eu acho que a maior violência que eu vivi na minha vida talvez tenha sido na barriga da minha mãe, porque eu nasci prematura. Não sei por quê, porque eu quis nascer antes, talvez porque minha mãe, no começo Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes você fala: caramba, sei lá, minha mãe fumava muito, muito. E aí ela não sabia que estava grávida, e aí com 8 meses eu nasci antes. E aí às vezes eu falo: será que eu queria nascer ou eu queria sair dali desesperadamente? Eu queria morrer. É horrível, mas ao mesmo tempo eu queria tanto que eu consegui viver. Que talvez se eu continuasse ali, não dava mais para eu continuar ali, não tinha água. Então é muito forte isso às vezes, quando eu entro nesse processo de memória disso. Enfim. E aí você fala: caramba, porque em vida eu busco, né,
a violência sempre me tocou muito, assim. Eu sempre fui uma criança muito empática, assim. Tipo, das pessoas falarem assim, você vai ser a noiva da festa junina. Eu falava, não, eu não vou, já fui o ano passado, esse ano eu não vou ser de novo. Deixa outra pessoa ser. Porque eu sempre acabei sendo meio que escolhida, porque era loirinha, com narizinho. E aí eu falava, não, gente, para. Então eu comecei a me eu falava assim, eu me sentia muito especial. E eu falava, eu não preciso ser especial, eu já sou, não preciso, tá tudo bem. E aí muito louco, né? Eu me achava muito feliz, muito resolvida, então eu não falava dos meus problemas. Enfim, por que eu tô te falando isso? Porque eu acho que isso é assustador quando você vê pessoas que não conseguem ser felizes. Pessoas que passaram por traumas e não conseguem sair deles. Pessoas como essa mulher. Então isso me atrai. Por quê? Talvez um pouco por isso que eu te contei agora. Então, pensar que nesse momento tem mais de 30 adolescentes Yanomamis que foram estupradas por garimpeiros. Eu não consigo, quando eu passo, eu falo, caramba, eu não consigo não fazer nada, sabe? O Rui falava que eu tinha um encosto de mártir. Ele falava, você é mártir, para de ser a mártir. Não sei, entendeu? Também é um pouco que você falou, a coisa da dor, né? Mas a gente oferece aquilo que a gente precisa, eu acho, sabe? A gente serve ao mundo aquilo que a gente precisa aprender. A gente dá o que a gente gostaria de ter, assim. E aí talvez eu, não sei, talvez eu tenha muito ego, talvez eu seja me ache muito especial, então eu preciso... É louco isso, né? É um paradoxo, assim. Eu falo, caramba, minha vida é muito boa. Não sei. É isso, uma espécie de ego espiritual. Assim. Um pouco tem a ver com o que você falou, assim, tipo, eu me acho muito, falo bem. Eu preciso passar por outras experiências para entender. Não sei, tô viajando agora. Mas eu acho mesmo. Porque não é fácil, né? Qualquer pessoa fala, caraca, eu não quero... Ela mesma falou pra mim, eu não quero ver essa peça, não. E eu te respeitei, né? Falou, não quero ver esse negócio, não. Entendeu? E a bichinha tá aqui, me ajuda muito, faz um monte de coisa. No primeiro dia trabalhou muito mais do que precisava. Tá aqui até agora, entendeu? Não sei, gente. Sei lá. Muita coisa. Muita coisa. Ela também queria falar. Aí depois, acho que ela tinha começado aí. Eu senti aquilo que a Helena falou quando eu acabei de ler o livro, de ficar tão feliz, de se sentir viva e querer contar para as pessoas e para alguém o que eu li. E aí, tem muito a ver com o que você falou para ela também. Eu fui contando para uma pessoa, nossa, porque é muito triste. Por que você gostou desse livro? Aí eu fiquei pensando, foi bom, porque eu fiquei pensando, por que eu gostei desse livro? E eu pensei, a tristeza também é bonita. A gente tem que viver a tristeza. A gente se encontra na tristeza, se conhece na tristeza. Então a gente não tem que esconder a tristeza. E também por causa do jeito que a Aline escreve. Porque a Aline, eu já falei isso pra ela escreve. O jeito que ela põe a palavra uma depois da outra. As palavras uma depois da outra. É um jeito muito especial. É um jeito puro, simples, sensível e emocionante. Então eu acho que isso me fez gostar do livro, apesar de ser triste. E eu nem muitas vezes não passei por essas tristezas e me emocionei. E a Helena, quando protagonizou isso, né, que é difícil, é um monólogo sozinha, assim, pra pegar as pessoas, você me fez emocionar nas mesmas horas, nas mesmas partes que eu me emocionei com o livro, por causa da sua ação, assim. Então foi muito bonito, então eu queria agradecer as duas por isso. Que fala, obrigada. Meu nome é Ana, sou estudante de letras e de teatro e eu queria compartilhar com o meu TCC sobre o seu livro, juro. Então, eu tô muito emocionada de ter assistido, não esperava te encontrar aqui, então eu tô muito faz um ano que eu tô em pesquisa sobre o seu livro, não só sobre o seu livro, mas toda uma base de literatura feminista e de literatura poética que antecede ele. E é muito louco porque chega uma hora na pesquisa dentro da universidade que você para assim e você trava, porque a universidade às vezes ela é muito cruel no sentido de por que você está falando sobre poesia contemporânea feminista? Por que você não escolhe um autor do cânone, um autor de literatura clássica?
E aí você trava, você começa a pensar se aquilo tem propósito, né? E quando eu li seu livro, eu senti um propósito gigantesco. Mas ao longo do processo, às vezes a gente começa a se questionar essas coisas. E aí eu sentia que eu precisava muito de um impulso. E aí apareceu a notícia da peça, quando eu tava rolando no feed, e eu falei, caramba, impulso! E aí eu vim e eu tava esperando uma outra coisa e eu fui surpreendida muito positivamente. Porque ao longo da pesquisa eu li e reli o livro muitas vezes, mas assistindo, parecia que eu tava lendo de novo pela primeira vez. E eu fiquei muito, muito feliz com o jeito que você trouxe a obra para o palco, porque eu esperava, por exemplo, que fosse pegar a história do livro e aí trazer outros autores para fazer os personagens, incluir diálogo. E isso é uma coisa que eu acho que descaracteriza a proporção do verso que tem no livro da Aline. E aí você fazendo todas as vozes, e aí o texto é exatamente como ele tá no livro. Tinha horas que você começava a falar e eu sabia exatamente o que você ia falar depois. E isso é muito legal. Eu gosto muito de como a Aline, ela usa os recursos visuais quando ela começa a escrever. Por exemplo, no Aos 8, que quando a criança vai começar a falar sobre como o pudim da senhora era gostoso, e aí você começa a escrever versos muito longos que te obrigam a ler muito rápido, porque é como se uma criança estivesse gostando daquilo que ela tá falando. Ou na primeira vez que aparece a palavra puta, e eu gosto muito de como ela vem embaixo da outra, como vem primeiro em letra minúscula para testar, e depois quando ela enche os corredores vem uma embaixo da outra. Eu fiquei pensando, nossa, mas será que isso vai aparecer no palco? E apareceu muito, porque do jeito que você fazia a criança, e depois o telão, e aí a palavra mesmo, ali foi incrível. Então foi como reler o livro pela primeira vez, e foi um impulso maravilhoso para continuar a pesquisa. E aí eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um pedido primeiro, se você sabe que eu quero fazer um livro. E eu queria perguntar se foi intencional para você a questão de vou escrever um romance em versos, ou se foi um processo fluido, se você não pensou e simplesmente saiu nessa forma, ou se foi racional, tipo, não, o romance eu vou estruturar a minha história nessa forma, ou se foi fluido, só aconteceu. Ai, que lindo te ouvir. Muito obrigada por estar com o Pássaro estudando, me honra muito. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Tem lá no meu Instagram meu e-mail, se quiser me mandar um e-mail, alguma coisa que você precisar, eu tô aqui. E sobre a estrutura dele, na verdade eu já escrevia dessa forma, eu não considero verso, eu não acho que eu sou poeta e nem que eu escrevi um romance em verso. Eu não acho que eu escrevi um romance também. Eu sempre chamo o meu trabalho de texto. É o lugar onde eu me sinto mais confortável, porque é mais cru, texto. E é claro que você me dizendo um romance em versos, eu acolho a sua interpretação, mas para mim eu prefiro chamar de texto mesmo, mais longo ou mais curto. E eu acho que essas formas de cortar a frase, de quebrar a frase, de silenciar a frase, são muito mais voltadas para o ritmo e para a intencionalidade, como você bem detectou essa questão do pudim, nunca ninguém tinha me falado isso. E realmente você vê que é um volume de frases, né? Porque ela tá com a boca cheia, porque é muito bom e é muito grande tudo aquilo, né? Então eu tenho sempre um desejo forte quando eu escrevo, que é transformar a sensação em plasticidade. Eu me interessa muito mais do que só narrar com muitas palavras o que as personagens podem estar sentindo ou pensando. Me interessa mais fazer no texto isso, como é também no teatro, né? A ação, fazer palavra-ação, fazer com que a palavra seja gesto e que a gente possa olhar para a palavra de novo, porque uma coisa também que eu sinto na nossa leitura, a gente que lê muito, a gente começa às vezes a ler muito rápido, a passar o olho super pelas frases e um livro depois do outro, e a gente se acostuma com o nosso vocabulário, com o vocabulário dos autores que a gente gosta, mas tem alguma coisa na palavra que é sempre inédita, sempre, mesmo que seja a palavra mais antiga do mundo, a palavra casa, sempre ela pode ser nova, dependendo da maneira como a gente olha para ela e da maneira como ela se faz vista. Então, o meu desejo é que essas palavras possam ser olhadas de novo, que a gente tenha a impressão que conheça muito o que é uma casa, mas quando a gente olhe a casa na folha, a gente pensa, não, peraí, essa casa me leva para tal e tal casa, sabe? Enfim, uma outra coisa, assim. Então, eu acho que tem esse desejo. Eu me inspiro muito na poesia concreta também, que é uma poesia que tem essa plasticidade. Estudei lá na faculdade, fiquei
bastante assombrada, assim, com os irmãos Campos e tudo que eles fazem com a Folha, mas eu acho que não é exatamente isso que eu faço. Eles foram além, né? Eles transformaram mesmo a poesia, a mensagem da poesia explodiu, e o que importa mesmo é o modo como essa poesia né, geograficamente. Acho que no meu caso tem uma história sempre no corpo da palavra querendo ser contada, mas tem esse desejo também de que a folha seja um elemento narrativo, a folha mesmo. Não existe folha em branco. A folha é um elemento narrativo, como o palco também é, né? Então acho que esse é o meu desejo. Super emocionada com essa. E aí eu fiquei super emocionada sobre. Eu lembro que foi na época da pandemia, depois eu estava sem conseguir ler, estava sem conseguir ler. Aí fui numa livraria e a mulher me falou: leva esse livro que você vai voltar a ler. Eu me adotou de novo. Eu sou psicóloga, eu trabalho com crianças com violações de direitos humanos. A gente trabalha com muitas crianças que são vítimas de violência, que são filhas de mulheres que foram vítimas de violência, que são agredidas e eu queria agradecer demais do fundo do coração o trabalho de vocês, porque eu acho que por mais que a gente divulgue, pesquise, trabalhos acadêmicos sobre violência, quando você faz um grupo que você fez, nos conta a história desse personagem, acho que você toca cada leitor num lugar que nenhum Globo Repórter vai tocar, entendeu? Nenhuma divulgação de número leva a gente para um outro lugar. Então, eu ouvi as minhas pacientes, eu ouvi as histórias que a gente tem fazendo história, que é um trabalho. Assim, é uma denúncia o que você faz. Acho que é mais que arte, é mais que literatura, é uma denúncia que você faz. Então, eu quero te agradecer imensamente, dizer, Helena, que você consegue transpor isso para o palco de um jeito que na hora da cena do estupro a gente se deu a mão aqui, as três a gente ficou sem ar, eu chorei compulsivamente, porque é muito lindo. Então, eu quero agradecer do fundo do coração o trabalho de vocês. Obrigada. Queria só falar uma coisa que o Krenak, né, ele fala muito sobre, outro dia ele falou uma coisa tão bonita, assim, tem um pouco a ver com o que vocês estão falando, essa corporeidade, né, tem essa palavra, né, de que você fala, caramba, eu tô sentindo no ventre isso, né, eu sei o que é isso ancestralmente, né, e aí ele fala que é essa questão da oralidade que vem antes da literatura, e quando a literatura consegue virar uma oralitura, e não é uma literatura, é uma literaterra. Não é um encontro, é um encontro, né? Então aí você vem, você conta que vocês deram a mão, né? Você conta a sua história, ele traz uma pergunta. Então a gente, isso aqui tem um outro tamanho, assim, né? Não sei, pra mim tudo vai ficando assim, tipo, como se estivesse ficando aqui, assim, sabe? E, então é muito, dá vontade de ficar aqui horas. Não sei, eu fico assim, eu vou ficar aqui. E é duro falar disso, mas a gente fala, caramba, parece que tem né? Parece que a gente está escrevendo junto, sei lá, um novo lugar. Assim, você fala, caramba, se a gente tivesse todo mundo falando, minha flautinha. Não sei, é difícil falar, né? Como ensinar a compaixão? Não se ensina a generosidade, né? A gente tem filhos, né, da mesma classe, assim, que alguma criança sofre um bullying, aí eu falo, filha, você precisa falar com a menina, pelo amor de Deus. Mãe, não vou falar com ela porque ela... Como se ensina compaixão, como se ensina empatia, como se ensina generosidade, como se ensina reparação, como, sabe? Então o trabalho de vocês, muitos psicólogos aqui, quem é psicólogo trabalha com prevenção, cura ou com... Levanta, tá bom, só para eu saber, assim. Olha isso. Então é maravilhoso, assim, né? Assim, a gente, enfim, nem sei por onde encaminhar mais, porque dá vontade de ficar, não sei, fazendo poesia junto, assim, né? Ai, gente, fala. Eu sou estudante de psicologia e eu recentemente fiz um trabalho que eu resolvi escolher a sua obra para poder fazer uma relação com a disciplina que se chama Psicologia Social. E, assim, muito basicamente, se trata das relações todas do indivíduo com a sociedade, né? Os papéis sociais, então, qual é o papel que se espera de uma mãe, generosidade, proteção, acolhimento, e, no entanto, a personagem não consegue dar isso para
passar em frente, né? E o quanto que o indivíduo acaba sendo moldado pela sociedade, que também os papéis estão lá, e você não pode sair muito da casinha, afinal de contas você vive nessa sociedade, mas também tem o lado do quanto que você acaba influenciando essa mesma sociedade de uma maneira que você passa para frente nos seus círculos, né? Então, a relação era mais ou menos essa, de quanto que essa mãe que não fazia o papel dela, esperado de mãe, quanto que ela foi influenciar o filho dela, o Lucas, e que vai passando para frente. Então, essa coisa que se retroalimenta. E assim, foi chocante de ver uma mãe fora do papel esperado da mãe, daquilo que se espera. Então, o trabalho foi mais ou menos sobre isso. E quanto que essa mãe vai influenciar agora o círculo dela. E o Lucas provavelmente como pai, como que ele vai ser, como é que ele vai agir daqui por diante na paternidade dele. E foi muito interessante fazer todas essas relações. E agora assistindo também a sua peça, foi muito bacana também para poder fazer sobrevoar tudo isso. Só uma questão que eu queria dizer da paternidade do Lucas, né? Eu acho que consegui uma frase assim, sobre isso, que é ele não ter chorado na frente do Carlos Eduardo. Para mim, isso é a chave da paternidade dele. Do quanto ele não chora na frente do filho. Isso, para mim, é muito grave. Um pai que não chora na frente de um filho é muito grave. Eu não sei se isso fica assim para vocês, porque é só uma fresta, mas eu acho, era uma frase que eu queria que tivesse viva no livro. Ele não vai chorar na frente. É muito louco, cada um tem um jeito, né? De sua proteção. Não é? Muito bom. Justo o Lucas, que esse gente letra minúscula, né? Nossa, que forte, né? Como é uma obra aberta, né? E aí, na semana passada, perguntaram muito quem eu achava, se eu sabia quem era a pessoa que veio no final. Me perguntam e eu já direto. E aí, foi muito interessante, assim, sabe? Esse olhar sobre... Eu acho que a gente, enfim, nós estamos como se fosse uma tenda vermelha, sabe? Tenda vermelha, que tem essa imagem indígena, assim, né? De que a gente, às vezes, entra na tenda. Então, a gente quando lê esse livro, um homem vem, ou quando um homem lê esse livro, é como se a gente estivesse convidando vocês para entrar na tenda com a gente, sabe? E aí é tão bonito quando vocês entram e também percebem que vocês estão num lugar que vocês nunca vão saber o que é, né? E o que é essa questão também familiar e ancestral, que às vezes as pessoas falam assim, um ventre, quando você está se curando, você está curando o ventre de muitas ancestrais, né? Então, quando a gente vai e faz práticas, quando a gente se reúne e fala, quando a gente vai e faz uma prática tântrica, as mulheres, a tenda do cacau, enfim, são coisas que estão vindo de novo, né? Porque precisa ter um lugar que a gente cura. Porque, sei lá, pode ser minha avó, bisavó. Quantas mulheres já não ouviram isso, né? A minha avó é indígena, não sei, talvez muitas de vocês tenham um ancestral indígena e que foi laçado. Muitas pessoas contam essa história, eu tenho essa história na minha vida, assim. Você fala, caramba, a pessoa foi laçada. Enfim, não precisa ir muito longe, as mulheres negras, né? Então, acho que a gente está num ambiente que a gente precisa viver coletivamente a questão de entrar em contato, os indígenas entram em contato com a dor coletivamente, porque só assim eles acreditam que a dor, né, de suspender o céu e a dor ir pro... não é sozinho. Então é o Quarupi, enfim, então acho que ler um livro, vir numa peça, conversar sobre isso, a gente estamos todos aqui num ambiente muito de ancestralidade mesmo, né, assim, de talvez uma prática ancestral mesmo. Vamos falar juntos disso aqui, quem sabe isso vai nos... Em algum lugar a gente está fazendo uma antena aí de mudança, simbólico que seja, né? Algum pai agora, não sei, talvez quando for pai vai falar, não, eu posso chorar na frente do meu filho, não sei, né? Por favor. Não, porque é isso, às vezes a gente está aqui no centro, pode ser que
tem entrado uma pessoa aqui que talvez já tenha até passado por uma situação, né, de violência, de ter sofrido ou de ter praticado. Porque eu penso, será que alguém que já veio aqui já estuprou alguém, assim, né? E aí, enfim, né? Não passa, não tem que julgar, mas assim, eu falo, caramba. Mas que com certeza já foi, como diz um amigo meu, eu sou homem, né? Ele fala assim, eu conheço, quantas mulheres você conhece que já passaram por violência? Aí ele falou, eu não conheço nenhum amigo meu que já praticou violência. É muito forte isso, né? O que eu acho legal também, só exatamente por ser um livro tão delicado e por dar a palavra para essas mulheres que não vão conseguir falar. Muitas vezes a gente conhece pessoas que foram violentadas, que a gente não vai saber. E elas estão do nosso lado, elas estão próximas. Então, eu acho que a Aline e você, com toda essa generosidade, né, dessa leitura, que é diferente um pouco do livro, porque o livro nesse começo muito infantil, que tem muito vigor, eu acho que no final da peça, esse frescor fica, né? No final da peça, a gente está muito mais lá na infância, a gente está muito mais criança, e eu achei isso muito interessante, porque apesar de ser um livro muito triste, tem uma felicidade também, tem um frescor, porque eu acho que sai todo mundo, não sou criança, sai todo mundo infantil, né? Quando você diz, nossa, é um lugar para adulto, mas é um lugar muito infantil, é um lugar para muitas crianças, porque entra todo mundo adulto, sai todo mundo, não só criança, mas sai todo mundo inteiro, né? Que não é só o adulto, não é só a criança, mas é a pessoa real. E poder estar em contato com isso, eu acho que tem algo nos textos da Aline que sempre está ancorado na infância e que convida a gente a estar ali, mas que teve esse frescor. E o quanto isso é bonito, o quanto ela fala, eu vou adotar esse cachorro sim, porque eu vou amar sim, eu sou, sabe? Isso é bater o pé, isso é acreditar. Então eu acho que é um livro fantástico, no final das contas é sobre esperança, né? Que lindo, eu acho que aqui ficou muito nisso, né, nessa conversa. Parece muito um polo essa conversa e essa peça, eu achei muito linda. Assim. Ela negar, né? O personagem nega que a cura não existe, não a autora, né? Isso é muito bonito. A autora tá querendo dizer o avesso do que é dito. Ela nega tanto, a gente quando nega muito, a gente tá afirmando, né? Assim. Ai, gente, bom, nem sei o que É isso, né, gente? Muito obrigada. Eu assino o livro, se quem quiser. Eu sei que tem gente aí querendo. Tô lendo nas testas, mas se eu vou ficar aqui, já tô com a minha caneta, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Eu só queria fazer um pedido pra vocês, assim, se vocês puderem, assim, postem alguma coisa, sabe? Tipo uma foto ou... Podemos tirar uma foto de vocês? Sim, porque aí ajuda muito a gente a divulgar na rede, sabe? Sim. Podemos tirar. Sim. Tirei um. Oi? Fica até a semana que vem, até domingo. Aí então tem sábado, só amanhã, né? E sábado e domingo que vem. Sábado e domingo que vem. Lindas, eu vou sentar direito. Minha mãe fala, senta direito, Helena.